Tudo bom, Tá bom. Milton? Tudo bem, muito Milton, prazer, muito obrigado pelo convite. eu que te agradeço, Milton. Muito prazer, obrigada por aceitar esse convite. A gente não se conhece pessoalmente, né? Não, Mas eu te agradeço porque a gente tem conduzido um projeto aqui que se chama Escola Aberta no Galpão. É um... estou tentando melhorar a luz aqui para Tá, mim. aí, ficou bom. A gente está conduzindo esse projeto. É um projeto de cursos livres, de debate, de conversas, enfim, faz uns 2 anos. Inclusive a Marta já esteve aqui com a gente, já foi super legal. Enfim, nessa pandemia a gente optou por fazer os diálogos online e a gente tem esse projeto então chamado Sexta no Galpão, que a gente conversa. E essa semana, em especial, a gente está conversando sobre ensino e aprendizado de arquitetura. Então, te agradeço o convite, te agradeço o aceite desse convite. E eu vou, gente, vocês estão aí, para quem não conhece o Milton, acho difícil, né, Milton? Mas o Milton, ele é graduado, ele é mestre, doutor e professor pela FAUSP. Ele também é professor visitante da Escola de Arquitetura da Universidade da Flórida, né, Milton? Ele é Eu, autor do eu livro fui, Concurso de Brasília. Ah, não, pode eu, falar. eu fui professor um semestre, Cortou. não sou, tá cortando? Eu fui professor um Você foi semestre, não visitar, sou professor, cortou. regularmente. Se começar a cortar muito, Aham. de repente eu volto para o Wi-Fi, talvez melhore. Tá, Mas eu estou te vendo tá bem, eu bom. acho que a conexão tá boa. Tá. O Milton também é autor de um livro chamado Concurso de Brasília, Sete Projetos para uma Capital. E é sócio fundador do escritório MMBB Arquitetos. E também é diretor de arquitetura do Urbem, Instituto de Urbanismo e de Estudos para a Metrópole, né, Milton? Isso. E também no MMBB colaborador do Paulo Mendes da Rocha, né? Vocês têm vários projetos em parceria e um deles é o Sesc 24 de Maio. Tem vários prêmios também, Milton. Um prêmio de concurso nacional para o Pavilhão do Brasil na Expo 2020 em Dubai, é o prêmio mais recente de vocês. Um projeto lindo, parabéns. Também Obrigado. um prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, com o conjunto residencial do Jardim Edite. E um prêmio Best Entry, como é que fala esse daqui? Best Entry. Com a proposta É Best Entry. Best Entry, com a proposta. Eu não sei falar inglês, Milton. Watery Watery Voice, Voids, Water Voice, da Bienal Internacional de Arquitetos de Vazios de Água. Rota, Vazios de Água, da arquitetura de Rotterdam, né? E também um Sim. prêmio Exaeco da Escola do FDE de Campinas, não é? Na Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Milton, além de muitas outras coisas que, para quem conhece o seu currículo, sabe que ele é vastíssimo. E eu te convidei aqui, Milton, para você falar um pouquinho para a gente sobre ensino de projeto de arquitetura, Milton. Talvez não só desse momento desafiador, né, que é esse momento que a gente está enfrentando, mas talvez também podemos e devamos conversar sobre isso, mas questões referentes ao ensino e talvez no primeiro âmbito dele aí, o que é essa relação professor, aluno, escola, e, enfim. O que você gostaria de nos dizer sobre ensino de projeto, Milton? Bom, acho que a gente deve fazer disso uma conversa, né? Eu não Isso. preparei uma Sim, apresentação sim, sim, estruturada sim. e é um assunto que, obviamente, eu há muitos anos discuto, penso, né? Porque eu sou professor de projeto na FAUSP já faz 20 anos quase, desde 2001, final de 2001. Antes da escola, da USP, eu fui professor de outras escolas. Estive nessa semestre na Flórida, estive várias vezes também discutindo isso em escolas fora do Brasil, Argentina muitas vezes, na Suíça, etc. E acho que tem conversa. A primeira coisa que eu queria dizer, que é uma coisa que a gente discute muito na FAUSP, se
a quantidade de assuntos que a FAUSP em particular desenvolve seria vantagem ou não. Esse é um dilema que nós temos lá, porque na FAUSP, como em várias escolas do Brasil, a gente tem urbanismo e arquitetura e paisagismo, que, por exemplo, nos Estados Unidos já são cursos separados. Né? Acho que acho que em todas as escolas dos Estados Unidos e em geral no mundo há já essa separação. Né? Tem um curso de arquitetura, tem um curso de urban design, tem um curso de landscape architecture. E, inclusive, nos Estados Unidos, hoje, até onde eu sei, a profissão é separada. Né? O diploma de arquiteto é distinto do diploma de urbanista e do diploma de paisagista, por exemplo. E a FAO mantém o ensino de tudo isso, porque o Brasil permite, né? O mesmo diploma no Brasil permite que você desenvolva projetos de arquitetura, projetos de paisagismo, projetos de urbanismo e assim por diante. E eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu acho isso acertado, porque o Brasil, como um país ainda em desenvolvimento, como se diz, eu até às vezes prefiro dizer, em vez de em desenvolvimento, dizer em consolidação, porque do ponto de vista da arquitetura isso faz mais sentido. Sim. Em geral, quando demanda um projeto de um profissional como nós, né, um arquiteto, quase sempre esse projeto ele exige, ele convoca uma série de conhecimentos nessas várias modalidades de projeto. Por exemplo, para ficar mais concreto, um projeto que a gente desenvolveu em 2010, começou em 10, terminou em 16, que é o projeto de reurbanização do Córrego do Antonico dentro da favela de Paraisópolis, e que agora parece que finalmente vai ser implantado, pelo menos em parte, está sendo licitado. É um projeto que exigiu da gente uma visão de urbanismo, claramente. Inclusive, a gente desenvolveu algumas estratégias urbanas mesmo, de permitir uma transformação após a implantação do que o projeto prevê implantar, que é tipicamente um raciocínio de urbanismo, né? Você não intervém diretamente, mas você induz e você controla, estimula o que te interessa e desestimula aquilo que não interessa. E esse mesmo projeto envolveu paisagismo e envolveu também mobiliário urbano. Se a gente quisesse, nós não fizemos, mas se a gente quisesse, a gente poderia ter entrado até no assunto de desenhar móveis, né? Quer dizer, desenho industrial. Isso é mais ou menos o que a FAO ensina, porque obviamente eu não falei do principal, só para não cortar o raciocínio. O principal do projeto foi a arquitetura da construção do espaço público, a arquitetura de um canal, a arquitetura do piso, né, daquilo que compõe o espaço público. Edifício é feito de viga, pilar, porta, janela, espaço público é feito normalmente de passeios, canais. Eu até costumo dizer, né, que o espaço público é construído por infraestruturas, mas isso é um outro assunto. De qualquer modo, a arquitetura das infraestruturas se assemelha muito à arquitetura de uma edificação qualquer. Tudo bem, não é viga, pilar, é canal, é sombreamento, às vezes uma marquise, às vezes apenas o tratamento do piso, mas é arquitetura. Então, fica claro que nesse projeto a gente tem que pensar em tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho, para concluir essa primeira ideia, que no Brasil ainda faz muito sentido esse ensino generalista e abrangente das várias modalidades de projeto. Isso é um drama, porque a gente acaba tendo pouco tempo para cada uma das modalidades. Então, nenhum aluno brasileiro dessas escolas que ensinam tudo isso tem a mesma proficiência que tem, por exemplo, um aluno europeu em arquitetura, quando se forma. Porque o aluno europeu só fez arquitetura. Então, falou de viga, pilar, porta, janela. Eu estou simplificando, lógico, que falou de muito mais, mas falou de edifícios durante 5 anos. E a gente está falando de edifício, está falando de cidade, está falando de ambiente, está falando de paisagem, está falando de mobiliário, de objeto, né, de desenho industrial, inclusive comunicação visual. E eu estou querendo dizer aqui que eu sou a favor disso. Eu acho que é mais importante a gente ter essa formação geral, generalista, em vez de se dedicar apenas, por exemplo, ao projeto de edificações. Porque mesmo uma casa no Brasil,
ela acaba, no mínimo, exigindo do arquiteto a capacidade de imaginar aquilo que vai ser esse lugar num futuro não muito distante, quando provavelmente a casa continuará lá. E esse futuro é muito diferente do presente, ao contrário do futuro de uma cidade consolidada. Se a gente pegar uma cidade europeia, sei lá, pegar Veneza, Veneza não muda mais. Sim. Então, fazer uma arquitetura em Veneza é cuidar só daquela arquitetura, o resto é definitivo. E aqui no Brasil, nenhuma cidade está pronta, né? Então, a gente, no mínimo, tem que imaginar, se a gente não vai, digamos, interferir na cidade muito, mas para conseguir fazer um bom projeto, a gente tem que ser capaz de imaginar o que será essa cidade no futuro. É uma visão de urbanismo, a gente será obrigado a ter sempre em qualquer projeto brasileiro. Então, acho que talvez até seja a ideia mais interessante que eu possa colocar aqui para discussão, porque para alimentar um pouco mais a nossa reflexão, a gente na FAO, USP, fica o tempo todo falando, pô, mas a gente só tem 6, 7 projetos ao longo da formação, projetos de arquitetura, né? Eu sou do grupo de arquitetura, Sim. projeto de edifícios. E um aluno de outras escolas até do Brasil acaba fazendo muito mais projetos de arquitetura e um aluno europeu faz 2, 3, 4 por ano, então faz 20. E aí a gente fala, pô, a gente está errado, a gente está fazendo tudo errado, não é isso, a gente tem que ter projeto de arquitetura todo semestre, vários projetos de arquitetura todo semestre, e a gente não consegue fazer isso se opta, como a gente optou lá na FAO historicamente, e eu defendo que mantenha essa opção, de fazer vários projetos em várias modalidades. Se a gente contar os projetos de paisagismo, os projetos de urbanismo, os projetos de desenho industrial e de arquitetura, a gente está fazendo o mesmo número de projetos que os europeus. O resultado disso é que um aluno brasileiro, em geral, tem menos cultura específica, digamos assim, conhece menos arquitetura de edifícios do que um aluno europeu, porque em geral a gente tem contato, o meu grupo que ensina projeto de edifícios com alunos europeus e estrangeiros em geral que estão fazendo esse tipo de projeto, né? Mas em compensação a gente é capaz de falar da cidade, a gente tem que se preparar para isso, porque o projeto no Brasil ainda é um pedacinho da cidade que não está pronta. Sim. E talvez caiba aqui, a gente pode até continuar nessa condução, a ideia mesmo do próprio Montaner que fala da arquitetura como um sistema, né? E um sistema, a arquitetura contemporânea como um sistema, e não só esse sistema que aborda as questões de infraestrutura urbana, de urbanismo e de desenho da cidade, mas outros que são sistemas políticos, né? Enfim. Mas, Milton, e qual é o desafio? Porque se você pega essa arquitetura e essa formação generalista, né, que é de alta complexidade, porque se você pensar todos os aspectos dessa produção e as relações disso tudo, é um exercício complexo. Mesmo em um edifício pequeno, ele tem essa complexidade do ver a cidade, do desenvolvimento da infraestrutura, enfim. Qual é o desafio? Primeiro, talvez, enquanto exercício de projeto, enquanto a partir dessa decisão que vocês tomam, e que, como você diz, na maioria das escolas brasileiras é assim, qual é o primeiro desafio para a condução, então, de uma atividade em sala de projeto de arquitetura? Como eu ensino o projeto, ou como eu aprendo o projeto nessa rede toda e nessa estrutura gigantesca aí de pensar a arquitetura de tudo? Bom, o desafio do ensino do projeto é grande, porque o projeto, ele não é um projeto de arquitetura, a prática de projetos de arquitetura não é uma disciplina, né? Não tem um campo disciplinar e, portanto, não tem um ensino pré-determinado. Falando assim, mais simplesmente. Como uma prática, dependendo do caso, vai convocar um certo tipo de conhecimento, um certo tipo de abordagem e outras opções de projeto, às vezes para a mesma demanda, vai convocar outros conhecimentos, né? Então, eu acho que vocês devem ter discutido isso a semana inteira, já deve ter gente que defendeu, que apontou isso, né? Que eu acho que é quase um consenso, de que não há um conhecimento pré-determinado que vai te
permitir fazer um projeto de arquitetura. Lógico, há um mínimo desse conhecimento, que a gente pode chamar de uma alfabetização, dar um mínimo de linguagem. Eu gosto da palavra linguagem, entendida no sentido que o Aurélio Buarque de Holanda coloca lá no dicionário dele. Linguagem como uma forma particular de pensar, uma forma específica de construir ideias, né? E, obviamente, um arquiteto que não tem a linguagem da arquitetura, não percebeu ainda como se raciocina em arquitetura, tem mais dificuldade para fazer um projeto de arquitetura. Mas a linguagem não é o conhecimento, ela é uma forma de pensar. E o que a gente procura ensinar, eu acho, nas escolas, é essa linguagem, dá condições para o futuro arquiteto para trabalhar com arquitetura, para operar no campo da arquitetura, e principalmente, o que eu acho que é mais importante, essa é uma ideia que eu ouvi da Sofia da Silva Telles, e que me fez, quando ela me falou isso, fez muito sentido, é procurar nos cursos de arquitetura, de projeto de arquitetura, nos estúdios, eu até prefiro chamar não de curso, porque curso parece que nós vamos dizer, o conhecimento é esse, está dado, você está resolvido. E o estúdio é o estudo, né? Nós vamos estudar, por exemplo, vamos praticar para tentar esclarecer o problema da arquitetura. E justamente isso que a Sofia diz, né? Que é importante as escolas apresentarem o âmbito da arquitetura, ou seja, o âmbito do problema da arquitetura, do que temos que tratar. Você mesmo já apontou, né? É um sistema, temos que saber que a arquitetura, com mais ou menos consciência, é uma atividade política, porque nós estamos o tempo todo fazendo escolhas, e essa escolha ela é tributária, né? Ela resulta de uma visão de mundo, de uma visão política. A visão de mundo e a visão política é a mesma coisa, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente não acredita, aquilo que a gente defende, aquilo que a gente combate. Então, o âmbito do problema da arquitetura inclui a política, obviamente inclui a cultura, inclui a história, inclui as ciências, né? A geografia, a física aplicada nas estruturas, no comportamento e desempenho dos materiais. Portanto, independentemente do fato do Brasil ter ainda cidades em consolidação, e a gente tem que pensar tudo junto ao mesmo tempo, em geral, a arquitetura ela é uma atividade que exige um conhecimento amplo, um conhecimento generalista. Mesmo só arquitetura, mesmo que o cara não esteja muito formado em urbanismo, paisagismo, não tenha nunca tido esse tipo de prática no seu curso universitário, na hora de desenvolver um trabalho de arquitetura, vai ter que falar um pouco de tudo. É uma das profissões generalistas. Existem outras. Claramente um jornalista, por exemplo, um pouco até o que você está fazendo, não deixa de ser um tanto um jornalismo, né? Divulgando. Acho que não é. Hoje em dia, essas palavras estão ganhando quer dizer, essas atividades estão ganhando outros significados, ou estão se eu diria que são misturando, mais né? curiosidades do que jornalismo. Mas claramente um jornalista tem que ser um generalista, né? Ele tem que ser capaz de falar de política, tem que ser capaz de falar de sociedade, tem que ser capaz de falar de economia, de cultura, de arquitetura. E esses profissionais, acho que tem que ter consciência da importância dessa cultura geral e perseguir isso, né? E eu acho que isso até vai além, assim, de apenas um sistema, né, uma hermenêutica, acho que é a palavra, da arquitetura. Porque eu ia falar uma coisinha, agora eu perdi um pouquinho o fio da meada, daqui a pouco eu lembro. Mas, então, eu ia falar que o próprio projeto, eu não lembro o que eu ia falar. Você estava falando que ele Não, precisa dessa formação generalista e ele precisa ter um pouco de tudo, enfim. Sim, bom, o que talvez eu fosse falar, mas não era isso não, mas todo mundo sabe que um projeto é muito complexo, como você mesmo disse, mesmo os menorzinhos, né, os pequenininhos, e a gente, diferentemente do engenheiro, não tem um caminho pré-determinado, né, não tem o melhor caminho na arquitetura, existem muitos, né, todos eles potencialmente bons, lógico, tem os ruins que a gente tem que ser capaz de discernir, de descartar de cara, isso é verdade também, não é que existe o erro em arquitetura e o acerto, mas existe uma opção equivocada e opção acertada. Dentro das opções acertadas existem muitas, né? E, portanto, quando a gente está começando um projeto, a gente não consegue
saber tudo que um projeto precisa ser, de ser esclarecido para ser bem resolvido. E aí o que acaba determinando, acaba dirigindo o trabalho de projeto, acho que é a cultura de uma pessoa, né? O conhecimento geral, a experiência, né? Esse conhecimento, inclusive, não é só o conhecimento formal, é o conhecimento da experiência, Da vivência, inclusive né? da própria vida, da vivência. Né? Muita gente chama isso de intuição, eu acho que é uma boa palavra. Intuição compreendida como um conhecimento ainda não organizado. Você sabe, mas não sabe bem o que sabe. Uhum. Mas você sabe, você pensa assim, bom, não sei porquê, eu acho que assim vai dar certo. E eu acho que um projeto tem que ser feito assim. Né? E, portanto, para a gente ter uma boa intuição, quanto mais experiência, quanto mais cultura, às vezes não é nem erudição, né? Porque erudição às vezes é muito conhecimento que acaba às vezes prejudicando um pouco a liberdade de escolha inicial. Se a gente conhece demais a lei, por exemplo, às vezes a gente não cogita coisas que a lei já não permite e que eventualmente não serão possíveis por causa da lei, mas quando a gente cogita fora da lei, a gente pode chegar numa solução legal, que cabe dentro da lei, que a gente jamais teria cogitado se a gente não tivesse a liberdade de pensar fora da regra inicial. Sim. Então, às vezes, até melhor não prestar muito atenção na regra, né? Esse conhecimento muito específico atrapalha o início do projeto. Portanto, a cultura geral, essa a intuição é fundamental no início e é muito difícil de ensinar isso, né? O Artigas falava, vocês já devem ter ouvido falar disso, teve inclusive uma famosa instalação, uma obra de arte do Flávio Império, que era uma homenagem ao Artigas, que se chamava, eu não lembro textualmente, mas a ideia era aprendi a aprender com você, ou ensinei você a aprender, e não ensinei você. Sim. E acho que, no fundo, os cursos que tratam dessas atividades que convocam esse conhecimento geral, generalista, o que mais podem fazer é ensinar a aprender mais do que ensinar o que, de fato, lá na frente vai ser necessário. Porque é impossível saber lá na frente o que vai ser necessário. Que é um pouco o que eu chamei de o instrumental, ou a linguagem da arquitetura e o âmbito do problema. A pessoa ter consciência daquilo que importa e do que não importa. Acho muito curioso quando o Paulo Mendes da Rocha, às vezes em falas públicas, né, em palestras, começa dizendo assim, a primeira coisa que o arquiteto deve fazer é evitar o desastre. Porque a arquitetura não tem segunda chance, né? Não é que nem um objeto industrial que você faz um protótipo, testa. Sim, eu ia saber sobre isso. Você vai lá, constrói e depois é que você vai avaliar, né? Não tem segunda chance. A única chance de avaliação é a previsão que os instrumentos de trabalho do arquiteto, a linguagem de trabalho do arquiteto, desenho, modelo eletrônico, maquete física, croquis, mesmo memoriais, textos e, obviamente, toda a discussão, reflexão que permite essa previsão, é a única simulação, né, a única previsão que a gente consegue fazer. A gente não consegue fazer um teste para valer, como se faz na indústria. Então, essa preocupação de evitar o desastre é muito procedente do Paulo Mendes. E eu acho que isso faz parte, digamos, do âmbito do problema da arquitetura. A gente não pode ser distraído no projeto de arquitetura. A gente tem que ter muita calma, muita responsabilidade, porque às vezes a gente vai por um caminho ruim e quando percebe já não tem mais volta. O negócio já está sendo construído, já fez uma sombra excessiva, sei lá, ou já gastou desnecessariamente um dinheiro. E eu acho que uma coisa que é muito importante discutir também é a noção de autoria e de expressão do arquiteto, que é uma coisa curiosa. De novo, a Sofia da Silva Teles, que é uma pessoa incrível, tenho o privilégio de conversar muito com ela, é uma crítica de arquitetura e arte de São Paulo, que não é muito conhecida porque não publica tanto. Mas ela uma vez me provocou um raciocínio, porque eu não sei exatamente o que ela falou, mas ela me fez pensar, acho que ela falou isso, talvez eu até esteja falando errado, de que, de certo modo, o arquiteto é o oposto do artista, né? Porque o artista ele tem total liberdade inicial,
e ele trabalha só com aquilo que ele acredita, ou seja, só com a sua subjetividade. E vai, e espera que no final as pessoas encontrem sentido no que ele fez. Ou seja, que as pessoas encontrem certa objetividade naquilo, um sentido comum, um sentido não objetivo, o mesmo para todo mundo, mas faça sentido para todo mundo. O arquiteto, de certo modo, é o oposto, né? Ele parte de um monte de objetividades, um terreno, uma geografia, um budget, né, como a gente fala, um orçamento, uma lei, um código de obras, um pedido muito, às vezes, determinado do cliente, que quase sempre é muito confuso, a gente tem que rever, mas muitas vezes o cliente acha que está claro. Ou seja, um monte de externalidades ou objetividades, coisas que não são da sua personalidade, não são da sua visão de mundo, não são da sua sensibilidade. Aí vai, e espera que no final as pessoas reconheçam um pouco dele naquela obra. Né? E eu acho que é correto, no mínimo, que fique clara a sua visão. A arquitetura é um discurso. Então é um pouco o oposto. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, às vezes, a gente fica muito preocupado em ser um artista digamos, nos realizarmos, de vivermos, de sermos, de existirmos, de nos expressarmos através das obras que fazemos. E eu não acho que isso é errado, mas eu acho que isso é perigoso. Jamais a nossa realização pessoal, como arquitetos, como artistas ou como indivíduos, né, deve nos levar a fazer burradas, a fazer besteiras, né? A gastar dinheiro em excesso. É muito fácil, às vezes, dizer, não, para ficar bonito tem que ser assim e prejudica um monte de outras coisas. Até acho, desculpa emendar tantas ideias umas nas outras, mas muito legal uma consideração que parte de uma frase que eu nem sei de onde vem exatamente. Talvez seja Perret, muita gente diz que é Álvaro Siza, que é Artigas, eu acho que é alguém lá atrás. Como eu não sou um historiador, nem um teórico da arquitetura, eu não sei direito. Mas que é aquela frase que diz assim, a arquitetura começa quando cessa a função. E eu gosto dessa frase, não no sentido literal, que a arquitetura começa quando o edifício deixa de ter a sua função original. Isso acontece mesmo. Vou dar um exemplo. O Forte de São Marcelo, na Baía de Todos os Santos, lá em Salvador, é uma edificação linda, porque ela é uma ilha, acho que era uma ilha natural, que eles construíram inteiramente. Hoje ela parece como um forte no meio da água. Um forte circular, meio insular, assim, meio ilha, né? O círculo é sempre uma ilha, né? Uma forma completamente autônoma. E quem olha aquilo consegue imaginar que aquilo hoje é uma maravilha, porque pode servir para festas, pode servir para, bom, em geral, para eventos que são os melhores da nossa vida, que são quando a gente encontra bastante gente legal, que é uma coisa que no momento a gente não está podendo fazer. Pois é. Mas é um espaço que permite que as pessoas imaginem o que mais gostam, né? Por isso, inclusive, que a função atrapalha muitas vezes que o edifício seja percebido, seja visto na sua maior potencialidade, na sua melhor potencialidade, né? Mas eu prefiro, voltando ao ponto, pensar que a arquitetura começa quando cessa a função, no sentido de que a arquitetura começa quando a função deixa de ser um problema, porque o edifício funciona perfeitamente. E aí a gente começa a ver a beleza do edifício, porque o edifício mais belo do mundo, se ele for uma borrada de qualquer tipo, das mais básicas, do tipo chove dentro, é frio em excesso, ou calor em excesso, passa poeira demais, qualquer coisa assim, ninguém consegue achar bonito, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que o edifício, antes de ser bonito, e ele só vai poder ser bonito se ele tivesse antes, ele tem que ser muito bom do ponto de vista objetivo, funcional, tem que caber no custo, tem que ser tudo isso. Ninguém pode achar uma casa bonita se gastou mais do que tinha, né? Estou assim, falando da coisa mais comum na nossa atividade de fazer pequenos edifícios para pessoas que têm poucos recursos, né? É muito importante a gente conseguir equilibrar tudo isso. Então, de novo, fica muito claro como é importante esse conhecimento amplo para fazer arquitetura e, mais do que um conhecimento, uma responsabilidade ampla, né? Nós somos necessariamente autores e teremos, espero, digo para todos os arquitetos, a nossa visão de mundo, a nossa sensibilidade expressa num edifício, a gente vai gostar de se reconhecer naquilo que está lá, mas antes de qualquer outra coisa, estamos
prestando um serviço, né? Não exatamente um serviço, estamos construindo um serviço. A arquitetura é um serviço, né? Ela é uma plataforma que ampara as atividades, em última instância, ampara a vida, né? Se ela não servir para isso, ela não, jamais será qualquer coisa. Hum. E como procedimento, esse processo todo, Milton? Como é que funciona essa compilação de todos esses conhecimentos aí? Enquanto procedimento mesmo, desse ensinar e aprender, e esse aprender ensinando e ensinar aprendendo, enfim. Bom, eu acho que não tem muito mistério, embora sempre que a gente pensa no assunto ele parece misterioso, né? Então, Vocês estão a semana inteira discutindo, ele não tem mas eu acho mistério, que, mas ele é muito misterioso, exatamente. mas eu acho que o que eu quero dizer com não tem muito mistério é que a gente tem que partir desse entendimento de que o projeto não é uma disciplina, é uma prática. Isso muitos já falaram, né? Lá na FAUSP, vários professores falavam, especialmente um professor chamado Edgar Dente. Ele até fazia uma distinção entre os estúdios de projeto, que eu prefiro chamar assim, eu não sei como ele chamava, as práticas de projeto, e as disciplinas de conteúdo. Muitas vezes a gente não diz teórico, mas, digamos, pode ser conteúdo teórico. Na FAO a gente tem 3 departamentos, ou seja, organiza a discussão e o ensino da arquitetura em 3 grandes frentes, né, 3 departamentos. Um deles é História e Crítica, né? Então fala de teorias da arte, teorias da arquitetura, estética, e também da história da arquitetura e da sociedade em geral, da arte e da sociedade. E depois tem o departamento de tecnologia. Então, digamos, o primeiro é mais a cultura, o segundo mais a ciência, a arte e a ciência como disciplinas, e o terceiro é o da prática, que é o departamento de projeto. O Edgar Dente falava que o terceiro, esse do qual faço parte, na verdade, oferece atividades integradoras, quando os estudantes vão poder aplicar ou desdobrar ou sintetizar tudo aquilo que aprenderam na escola no exercício de projeto. E eu vou além, ele também iria. Não é só o que se aprende na escola, né? Talvez mais importante do que o conhecimento formal é o conhecimento que a gente poderia chamar de informal, aquele que a gente está o tempo todo construindo através da experiência, através das atividades não em princípio educativas, né? A nossa vida, a gente está indo ao restaurante, está aprendendo, a gente está andando na rua, está aprendendo, a gente vai ao cinema, aprende muito, porque inclusive aí começa a ser um pouco uma atividade de ensino ou de estudo formal, porque a gente está tendo contato com conteúdos e tal. E muitas vezes a gente não tem a consciência dessa importância. Eu acho lindo o prédio da FAUSP, de novo eu vou falar da Sofia, vocês estão vendo que ela tem muita importância na minha reflexão, né? Mas ela me alertou para o fato de que, no fundo, a FAUSP, talvez mais do que qualquer outra coisa, seja um edifício que constrói um métier privilegiado. Métier no sentido francês, né? No sentido de um meio privilegiado para o estudo da arquitetura, porque é um edifício que coloca o meio, potencializa o meio, constrói o meio, coloca o meio em evidência, põe todo mundo junto, expõe a biblioteca, expõe os trabalhos, né? Ali, o tempo todo você está tendo contato com conteúdos. É uma opção. De novo, a ideia da autoria, da opção, da visão de mundo, ou até às vezes da visão de um projeto, né? O Artigas ali preferiu privilegiar o trabalho coletivo, a condição, digamos, coletiva de estar junto com os outros, em detrimento, é claro, do trabalho concentrado. É difícil você, na fala, escrever um texto, é impossível praticamente. Existem alguns lugares, vai para a biblioteca, talvez o melhor lugar, se não o único, para fazer isso. E é uma opção. Existem escolas de arquitetura que são muito mais caretinhas, tudo compartimentado, todo mundo consegue produzir muito mais, eventualmente, mas é uma produção menos, não tão rica, mais pobre, né? Menos fecunda. Eu acho que esse meio intenso é muito fecundo, né? Muito fértil. Você
acaba percebendo coisas incríveis, que você não perceberia sem esses estímulos todos. O projeto, inclusive, uma das coisas que eu acho que a gente tem que ensinar, como parte da linguagem do arquiteto, parte do ABC do arquiteto, é que a experimentação pode ser muito reveladora. O projeto não é um raciocínio, exatamente. É muitas vezes um experimento. Às vezes você fazendo um desenho meio sem controle, porque não está já definido previamente, racionalizado previamente, você chega a coisas que você não chegaria sem o desenho. Um desenho até às vezes errado mostra um caminho certo. Então, nesse sentido, é uma experiência, ou é um experimento. E aí, quanto mais rica a experiência, mais rico o experimento. Então, esse meio privilegiado que é a FAUSP, acho que é muito melhor do que uma escola tradicional que favorece esse trabalho individual concentrado. Então, de novo, essa ideia de que a arquitetura ela depende dessa visão ampla das coisas. Entendendo, vou puxar um gancho, né, que você trouxe aí o indivíduo como parte desse processo de aprendizado, a sua experiência, a sua vivência, enfim, como que é a sua experiência com a diversidade, né? Porque eu acho que vocês têm salas muito grandes de alunos, né, Milton? 150, se eu não me engano, cada turma. A gente tem 150, às vezes até mais, porque a gente tem feito várias disciplinas estudando o mesmo assunto, o mesmo objeto, né, como a gente fala, para até ter uma discussão bem ampla mesmo. Uhum. Mas eu acabo tendo contato com intenso, assim, como orientador de 30, 40 alunos por semestre. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, eu estou arrumando meu coisa só. Vocês dividem as salas, assim? A gente acaba tendo alguns orientandos que são nossa responsabilidade, a gente procura, isso é legal, já que a gente está falando de ensino, desculpa te cortar, depois eu te devolvo a palavra, mas a gente procura equilibrar esse trabalho mais eficiente, digamos assim, né, mais organizado de um orientador e alguns orientandos, não todos, com a troca de grupos maiores, que acaba, às vezes, até perturbando um pouco, no melhor sentido, e também no mau sentido, né? Mas provocando coisas que, às vezes, um só orientador não consegue conduzir. Então, é um equilíbrio. O orientador é o responsável, e é quase um coautor dos trabalhos que serão desenvolvidos, mas a gente procura, de algum modo, fazer com que os outros professores perturbem, no bom sentido, esse trabalho. Então, a gente faz algumas discussões com vários alunos e professores, faz debates entre professores. Agora mesmo, no ensino remoto, que é muito difícil, talvez a gente chegue um pouco nessa conversa. A gente tem, às vezes, preferido, em vez de ficar só falando dos trabalhos e conseguindo produzir mais, porque é lógico que isso é produtivo, dar uma bagunçada e botar 2, 3 professores e seus orientandos, 50, 60 pessoas, às vezes até mais, para discutir um certo assunto. E isso a gente tem procurado equilibrar, porque também se ficar só toda hora trocando de ideia, de orientador e, portanto, de ideia, acaba não produzindo nada, né? E arquiteto gosta disso, né? De ficar conversando e lançando ideias. Gosta. É porque a arquitetura, diferentemente da engenharia ou de outras atividades, não é fácil, porque você não sabe exatamente o que fazer, né? Então você tem que ter muita disciplina para não ficar demorando, para não ficar fazendo outras coisas, quer dizer, fazendo arquitetura, ou achando que está fazendo arquitetura e está fazendo de certo modo, mas não tomando as decisões, tem que tomar, não começando a formular as coisas que tem que formular, porque não sabe bem ainda o que tem que formular, né? Acho que é muito difícil começar um projeto, para qualquer um. Eu hoje aprendi que para nós, aí não é nem uma questão de ensino, mas quando eu falei que não tem mistério, é porque no fundo, a gente praticando juntos, professores e estudantes, gente com mais experiência e gente com menos experiência, a gente consegue esclarecer como é que se faz o projeto, né? Então eu levo muito da minha experiência profissional para o ensino. Acho que é importante, inclusive, que nas escolas existam professores de projeto que desenvolvem projetos profissionalmente. Tem escolas no mundo que
Tem professores que são quase que profissionais de ensino de projeto de arquitetura, só fazem projeto acadêmico. Tem seu interesse, são muito bons, são às vezes muito mais capazes de estabelecer um bom processo de trabalho com os alunos, dando até às vezes um método de trabalho e tal. Na Flórida era assim, né? Era impressionante. Os professores e alunos produziam muito, porque eles já sabem, os professores quase que aquilo era o escritório deles, né? Então eles conseguiam conduzir muito melhor do que eu acho. Mas, por outro lado, fica um projeto um pouco alheio, digamos, ao meio concreto, né? O meio profissional, são projetos mais teóricos e tal. E eu acho que trazer a experiência do escritório é muito importante para, inclusive, saber aquilo que no meio atual está se apresentando como problemático. Às vezes até eu consigo entender melhor quais são os problemas no meio profissional. As duas vias existem, né, por causa da discussão acadêmica. Eu acho que um arquiteto que tem esse pé nos dois lados é um privilegiado, porque tem mais, potencialmente pelo menos, tem mais consciência, tem mais capacidade de ter consciência do que está enfrentando. Porque o meio profissional, às vezes, também é super um rolo compressor. Mas eu hoje, para começar um projeto, gosto de estar com mais gente, porque na hora que a gente é obrigado a se comunicar, a gente é obrigado a organizar a nossa intuição, é obrigado a transformá-la em projeto, né? Você tem que organizar o que você está pensando. A Regina Meyer, que foi a minha orientadora de doutorado, ela fazia uma imagem que era esclarecedora. Ela dizia assim, tem um certo momento no projeto de arquitetura, às vezes até no trabalho de pesquisa, em que as coisas são uma grande nuvem, ou estão assim voando ainda. E aí você tem que fazer um esforço grande de começar a colocá-las no lugar, né, e a organizá-las de um modo coerente. E eu acho que a melhor forma de fazer isso é tendo que se comunicar, através do desenho, através da fala. Portanto, você estar junto com os outros é muito importante para fazer um projeto. É quando o projeto anda. Recentemente eu estava trabalhando junto com o Pablo Taluqui, que é um arquiteto chileno, com quem a gente tem muito contato pessoal, e fizemos com ele lá um projeto que agora está quase pronto no Chile, um prédio de apartamentos residenciais, mercado imobiliário, em Providência, que é um bairro de classe média alta. Muito legal, eu acho que o prédio está bonito e tal. Mas a gente estava tendo que resolver um apartamento especial na cobertura, e eu lembro que me coube então fazer isso, num certo momento. E eu estava lá 3 horas sentado numa mesona que eu tenho no escritório, que não é onde fica o computador, com manteiga, a planta impressa, e tentando resolver, e numa angústia, porque nada do que eu pensava e desenhava ficava bonito. Aí, de repente, o Pablo entrou, sentou comigo lá, e não foi ele, fomos nós dois juntos, mas em 2 minutos a coisa se organizou. Acho que até fui mais eu do que ele, mas porque eu fui obrigado a falar e inclusive tomar decisões, né? Porque o mais difícil na arquitetura é decidir, vou fazer isso e não vou fazer aquilo. E na hora que você vai falar, para falar você já decide, bom, então é isso que eu acho. E aí, portanto, você já deixou o resto um pouco para depois ou de lado para sempre. Então, trabalhar junto é muito importante. E aí, só para aproveitar o gancho, eu acho que nesse momento está difícil para nós, porque tem muita gente dizendo assim, nossa, home office é ótimo. Nós estamos produzindo muito bem, não precisa gastar com transporte, aluguel de espaço de trabalho, ainda consigo grande vantagem porque não perco tempo me deslocando, ainda faço várias coisas ao mesmo tempo, deixo a comida lá no fogo enquanto faço alguma coisa. Para nós é um desastre. Nós estamos indo muito devagar. Isso todos os meus amigos arquitetos estão sofrendo. Está difícil mesmo. É bem complicado. Acho que com o 5G pode ser que as coisas melhorem. Se a gente tiver isso que a gente está tendo aqui numa sofisticação maior, pode ser que ajude, né? Mas o desenho de arquitetura sem qualidade, ele também não ajuda muito. Esse desenho que a gente consegue fazer no Zoom, ou tem vários programas agora que permitem desenhar, né? Bate foto no WhatsApp, fica desenhando com a mão, assim, para mandar para o outro, como que é. Ele acaba desanimando, né? Porque se não tiver bonito, a gente não acredita. Então o desenho tem que ser bonito. Não um desenho competente, não é isso que eu estou dizendo, um desenho de um artista, mas um desenho expressivo, um desenho, eu acho que até um pouco artístico, no sentido de
não nos desanimar, né? Às vezes a ideia é boa e o desenho é feio. É, sim. Ô, Milton, é, você falou um pouquinho da sua experiência aí de como começar um projeto. Como que você começou a falar sobre isso, né? Já discorreu bastante sobre isso. Mas como que é essa troca com o aluno? Assim, me interessa muito saber essa relação da mesa, do projeto, da prancheta com o aluno. Vamos imaginar esse diálogo a partir do desenho, ou seja, né, eu estou ali dialogando com o meu aluno. E vamos falar de um aluno de primeiro ano, que é esse aluno que chega com a experiência dele, com a vivência dele, e como que é essa abordagem que você traz a sua experiência para ele? E aí a gente tem duas questões aqui, né? A primeira é como que ele vai começar a projetar, e a segunda aí tem uma coisa que eu não sei como que vocês abordam, aí são essas ferramentas, né? O desenho, que é a representação ali, o designo, né? A ideia de que eu me expresso ali rapidamente, como você mencionou há pouco, e as ferramentas de computador. Como que é a experiência de vocês nesse primeiro enfrentamento de projeto, ou nesse aluno de primeiro ano de projeto? Bom, é um pouco sofrida essa experiência, acho que para os dois lados, né? Porque, como eu disse, não é fácil fazer um projeto para qualquer um. Muito mais Uhum. para alguém que não tem cultura de projeto, né? Então, acho que a primeira coisa que eu tento esclarecer é de que é difícil mesmo e de que é muito importante ter cultura. E começar a considerar que essa cultura tão importante já existe. Todo mundo tem vida, né? Se a gente começa a botar a nossa experiência de vida como parte da cultura de projeto, a gente já sabe um pouco. Todo mundo já viveu numa escola, todo mundo já viveu numa casa, e com isso conseguir que o aluno logo tenha um pouco de desembaraço para aquilo que eu já disse que é o mais importante num projeto de arquitetura, que é ter a liberdade, a tranquilidade, mais que liberdade, a tranquilidade de tomar decisões. Porque a gente sempre tem medo de decidir, né? Será que eu estou indo certo? Sim. Não sei, mas vai. O Ângelo Butti, que é um cara próximo, né? A gente trabalhou junto bastante tempo, era muito bom trabalhar com ele porque ele tinha essa tranquilidade. Ele falava, não sei se é o melhor projeto e também não é o último, mas não é o último, né? Vamos fazer assim, depois a gente faz diferente. E eu acho que essa é a primeira coisa. Vamos fazer um projeto, né? E vamos fazer um projeto com o que a gente sabe também, né? Com a cultura que já temos. Acho que essa é a primeira coisa que a gente procura falar. Imediatamente, também deixar muito claro que quanto mais a cultura técnica existir, mais fácil vai ser fazer isso. Começamos com uma cultura, digamos, não técnica, né? Como é que se fala? Leiga, de alguém que não é um especialista, não é treinado em arquitetura, porque o arquiteto trabalha com essa cultura ampla, portanto, todo o conhecimento é convocado, mas é importante logo ter cultura técnica. Então, muitas vezes as disciplinas de tecnologia, principalmente, até de matemática, física, de cálculo, geometria, e até às vezes história e política, são pouco valorizadas nas escolas, né? Eu, quando fui estudante, sentia às vezes isso, sobretudo com tecnologia. E eu, como estudante, já gostava de tecnologia, porque eu sempre fui muito próximo da engenharia. Eu tenho um pai que era engenheiro, infelizmente já faleceu, mas um projetista, né, que foi muito importante para mim. E então sempre gostei. Mas eu até naquela noção de que na hora do projeto nós estamos integrando todo esse conhecimento, é que fica claro então que a gente não pode desperdiçar a chance de aprender. Estão lá professores super bons, competentes, falando para nós, dando assim as coisas muito mais organizadas do que a gente vai conseguir se for como um autodidata, e às vezes a gente joga, deixa isso passar sem perceber a importância disso, né, a distração disso. Então, essas duas coisas, logo ter a tranquilidade de fazer projetos, mesmo sem saber muito, mas logo também começar a construir uma cultura de projeto, um conhecimento técnico. Cultura de projeto, talvez a mais importante, é repertório,
Então, acho que começar a ver arquitetura o mais possível é importante. E ver arquitetura não é só nos portais, nos sites de arquitetura. Hoje é muito fácil, né? Antigamente não era tão fácil, tinha que assinar uma revista, tinha que Ir comprar na livros. Hoje, biblioteca, folhando revista. é, hoje, assim, não tem tudo na internet. Às vezes tem que ir na biblioteca. Eu acho que a biblioteca é uma experiência um pouco diferente da internet, mas a internet ajuda demais, né? Sim, sim. Antigamente a As gente. comunicações, qualquer lugar do Brasil hoje é um lugar potencialmente culto, cheio de cultura, né? Por causa da telecomunicação, por causa do acesso digital. Então, isso é muito democrático, eu acho muito bom. Acho que a internet é um grande ganho, ajuda demais. Só que isso é uma parte. A outra parte é andar na rua, ver a altura da guia, perceber a escada. Eu como gosto de arquitetura, eu o tempo todo estou olhando as coisas. Às vezes eu fico medindo um pouco, até disfarçando, né, para não parecer um maluco. E não faço isso por obrigação, faço isso por curiosidade, né, um pouco por prazer. Então, eu vejo que são vários arquitetos que fazem assim. Acho que a coisa mais importante que um professor de projeto, como qualquer professor de uma área qualquer, tem que fazer é despertar, é construir com o seu aluno, seu estudante, o gosto pelo estudo daquilo que estamos estudando, né? Acho que isso é o mais importante. Agora, isso é um pouco óbvio. Em termos assim mais específicos, hoje, o que eu tenho também procurado logo indicar para os estudantes, é que a arquitetura é arbitrária, no sentido melhor da palavra, né? Não do arbitrário no sentido caprichoso, Sim. vou fazer assim, mas no sentido, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou arbitrar, eu acho isso bom, eu acho isso não tão bom, ou até acho isso ruim, o tal do desastre do Paulo Mendes da Rocha. Às vezes a gente até trabalha por negação, né? Não quero isso, não quero isso, não quero isso, então Sim. só posso querer aquilo. Mas eu acho que até o jeito mais gostoso é quando você fala, putz, isso é muito legal, quero fazer isso. É. Então, logo o aluno saber que tem que fazer essa opção. E a gente tem chamado, nesse semestre particularmente, de argumento. Logo, propor um argumento para o projeto. O que vamos fazer? Né? O argumento é a essência de uma história, é a essência de um filme, a essência de um livro, a essência de uma... Às vezes é mais difícil aplicar isso às artes visuais, né? Porque não é... O argumento, em geral, é ainda É uma ideia conceitual. verbal, né? Organizada, construída com um verbo, com palavras. Por isso que a gente chama argumento. Uma vez, assim, formulando um caminho, um argumento, não é necessariamente assim que se trabalha. Se trabalha de muitos modos. Inclusive, o mesmo arquiteto trabalha de muitos modos. Mas, em geral, é bom começar com o que eu quero. E aí começa a ver como fazer isso, né? Que é transformar o argumento num partido arquitetônico, num desdobramento arquitetônico daquele argumento que, às vezes, ainda não é arquitetônico. É, inclusive, construído, para não dizer expresso, através do verbo, né? Da linguagem verbal, que é uma das linguagens do arquiteto. Às vezes não é assim. Eu tive um debate nesse semestre com o professor Antônio Carlos Barossi, e o Barossi, notoriamente, né, ele é muito favorável ao desenho. Acho que ele, particularmente, deve trabalhar muito com o desenho, e eu também acho que o desenho é muito importante. Né? E ele fala assim, não, tem que desenhar, não pode ficar falando, não pode ficar falando, tem que desenhar. E ele tem razão. Né? Ficar falando, 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 não sai do lugar. Mas, muitas vezes, é difícil começar a desenhar sem um mínimo de argumento já formulado, de argumentação. Entendi. Você fica com aquela folha em branco, um lápis na mão e pensando assim, eu sou uma besta, porque não sei o que fazer. E é uma besta porque talvez não esteja no momento de tentar descobrir, não é na mão, no papel, no lápis que vai sair o caminho do trabalho, né, o caminho do projeto. A gente vai para o papel quando já tem alguma indagação, já tem, eu quero testar isso, eu quero pensar isso. Aí sim, o desenho é super importante e muito mais potente que qualquer trabalho arquitetônico feito apenas com palavras, porque o desenho vai revelando coisas que a palavra não consegue mostrar, vai permitindo que a gente raciocine coisas que a gente não consegue raciocinar com verbo, né? Mas eu tenho dito isso, né, que é importante o projeto ter um caminho desde o início. E a coisa que eu também tenho falado, que me pareceu mais importante falar, sempre achei que era importante, mas não tinha muito
isso presente, porque não é muito da cultura brasileira de projeto, da cultura paulista, muito menos da USP. Mas falar da beleza, que é um palavrão. Beleza, né? Beleza é a palavra melhor para designar a capacidade da arquitetura de espantar, como diria o Niemeyer, né? A arquitetura tem que causar espanto. Ele falava essa palavra espanto para não dizer encantamento, não dizer prazer estético, porque beleza pode ser muita coisa. Mas isso é fundamental, né? Se a arquitetura não tiver algo próximo do que a gente chama de beleza, ou algo de beleza, que pode ser muita coisa, ela falha completamente. Tem gente até que diz que essa é a distinção entre arquitetura e engenharia, ou arquitetura e mera construção sem arquitetura, né? Às vezes até muito competente tecnicamente, mas sem uma intenção. Lúcio Costa falava, né? Arquitetura é construção feita com intenção. Então, essa intenção inicial é fundamental. Eu comecei a pensar isso com mais força, principalmente por causa desse convívio internacional que eu tive, né? Ouvi um professor na Flórida, que era espanhol, não era nem norte-americano, me provocando, porque ele sabe da arquitetura paulista ser meio... Ela não é nada dura, ela pode ser muito exuberante, muito voluptuosa, eu poderia até dizer, né? Cheia de curvas e formas. Mas muitas vezes a própria FAO não é exatamente um projeto que tem a forma, é um projeto de relações espaciais, mais do que qualquer outra coisa. E muito pouca decoração, muito pouco enfeite, né? E esse cara ficava me provocando. Decoração é tudo, tem que fazer decoração e tal. E ele tinha razão, não no sentido que a É um delito, decoração... né? Muitas vezes a gente entende, mas não é. Não, principalmente quando ajuda ou quando faz parte de um raciocínio comprometido com a construção da intenção, do sentido ou da beleza da arquitetura. E aí a segunda coisa que me marcou muito foi ler um texto de um professor de Zurich, eu nem lembro o nome dele, ele era o cara que fazia o texto introdutório do anuário da produção da escola naquele determinado ano. E eu nem lembro que ano exatamente teria sido, acho que 2011, alguma coisa assim, porque nós fizemos um intercâmbio, ficamos lá um tempinho, a FAO, USP e ETH Zurich, aquela famosa escola suíça. E esse texto falava uma coisa bonitinha, eu não lembro bem o texto, mas a ideia é essa, e se não for essa, agora é uma ideia que eu acho boa, de que o cara ia para o trabalho muito feliz e voltava bem mais amuado, com muito menos ânimo e prazer e alegria. E ele falou, e não é porque eu gosto de trabalhar, não é isso, que eu vou alegre e volto triste. É porque o caminho de ida é muito mais bonito que o caminho de volta. As coisas que eu vejo na ida são legais, as coisas que eu vejo na volta não são tão legais. E aí eu comecei a reparar o prazer que eu tenho ao sair do meu prédio, que tem um jardim bonito. Eu moro num Artacho Jurado, aquele engenheiro arquiteto dos anos 50 que tinha imenso talento. E também nunca vou esquecer o dia que eu voltei a dar aulas na USP. Eu voltei para a USP como professor pela primeira vez, né? Voltei à USP e saí num fim de tarde de verão, ainda muito ensolarado, e a luz passando no meio das árvores, porque o campus é muito arborizado, e assim, uma paisagem incrível. E aí eu tenho pensado o seguinte, que o valor mais pragmático da arquitetura é a beleza. É aquilo que realmente faz dela efetiva, causadora de efeitos, tem eficácia, né, causa efeitos, altera a vida das pessoas, é a beleza, mais do que tudo. Lógico que só pode ser percebida como tal se ela também funcionar, né? Aquela primeira coisa lá que a gente estava falando. Então, eu cada vez mais tenho procurado falar para os alunos, olha, tem que ser bonito. E o bonito a gente decide logo. Não é faz um monte de coisa e depois dá um jeito, sabe, enfeita. Não é decoração. A beleza não se resolve com decoração. A decoração, ela pode ser muito importante e eu não vou nem dizer que foi a Sofia que me falou isso, mas vou ter que dizer porque senão fica injusto. E ela tem essa ideia linda de que a decoração na arquitetura é que nem a pontuação no texto. Não precisa, exatamente, mas precisa, porque com a pontuação você torna o texto muito mais claro, muito mais eloquente, né? Muito mais sugestivo. E a mesma coisa na arquitetura, ou seja, os detalhes que muitas vezes são motivos para enfeites, né? Cortinas do passado eram tratamentos acústicos e térmicos, tapetes, tudo aquilo, né? E aí como tinha que fazer, fazia enfeitado, fazia bonito. A gente continua tendo que fazer
quebra-sóis, lugares para jardim. Eu estou pensando, inclusive, numa fachada que a gente está tendo que resolver. É dificílimo fazer fachada. Até minha mulher outro dia me perguntou qual é o seu grande problema. Eu falei assim, aprender a fazer fachada. Ela falou, nosso casamento vai acabar, né? Fazer fachada. Porque se o seu problema é fazer fachada, como eu fico, né? Mas é que eu estava pensando nisso, né? A gente tem que ser capaz de fazer bonito e o erro é fazer fachada, porque não é fachada, é um conjunto de coisas, né? Então Exatamente. essas coisas que vêm depois, elas têm que ser que nem a pontuação do texto, ou seja, reforçarem o argumento inicial ou o partido inicial, construírem melhor. Tem uma coisa capciosa aí, porque o partido e o próprio argumento, às vezes, vai se transformando ao longo do processo de projeto. A gente nunca pode deixar de ter um norte, não um norte literal, né? Um norte no sentido metafórico, uma direção para o trabalho, para o projeto. Mas muitas vezes esse norte vai mudando um pouco, ele vai encontrando outros caminhos que às vezes a gente não tinha pensado, não tinha visto logo de cara. Tanto que uma coisa que também acho que é muito clara é que a teoria do projeto vem depois do projeto. A explicação do projeto, ela não é a priori, ela é a posteriori. A gente faz um projeto e depois de 3, 4 anos sabe falar dele melhor do que quando começou, lógico. Mas sabe dizer qual é o argumento melhor do que quando começou. Esse argumento inicial, ele é meio só um partido, como a gente fala, né? Que é a tal da intuição. A gente acha que desse jeito vai dar certo. A gente pode dizer que é uma síntese ao contrário. A gente fala, assim vai ficar bom. E depois, no processo de projeto, ver todas as outras alternativas, né? Essa tese ou essa síntese é confirmada ou é cotejada com todas as antíteses dela, né? Todos os outros possíveis caminhos. Vai analisando, né? Antes até de fazer a antítese, faz análise, vai fazendo esse processo. Muitas vezes é um processo circular, né? Vai e volta, a semana inteira. Vocês devem ter falado disso, não é linear, não é dedutivo, para no final você falar, putz, estava certo, aquele negócio inicial deu certo. É uma síntese ao contrário, estou confirmando aqui. Só que a confirmação muitas vezes mudou bastante, sem que a gente, às vezes, até perceba. É importante saber disso, né? Para não ter medo de, durante o projeto, ir mudando e acertando o caminho. Mas, enfim, eu já nem sei o que eu ia dizer. Está dito isso agora. Eu vou colocar você numa saia justa aqui agora, ou não. Mas você falou sobre a arquitetura tem que ser bonita. O que é uma arquitetura bonita, Milton? Eu acho que a arquitetura bonita pode ser muitas coisas, né? Inclusive eu falo bonita ou beleza num sentido amplo, né? Não é necessariamente aquilo que é harmônico, aquilo que é bem proporcional, aquilo que é uma combinação de cores que é mais ou menos consensual, tal. Inclusive eu acho que a arquitetura bonita, ela não é boa para todo mundo. Ela é boa para aqueles que compartilham daquela sensibilidade ou daquele imaginário, daquela visão de mundo. E as pessoas são muito diferentes. Até eu gosto de falar isso também. Acho que cada vez mais os edifícios têm que ser particulares, porque são muitos, né? A cidade, ela é uma coleção imensa de edifícios ou oportunidades. Você pode escolher, você não precisa ter um edifício que agrade a todos, né? Então, eu acho que de cara a beleza está ligada também a uma tomada de posição. E eu acho que até, às vezes, o mesmo arquiteto pode tomar posições opostas, né? Fazendo um super sossegadão, meio monovolume, depois um outro que é super sincopado, cheio de detalhes, qualquer coisa assim, e fazer bem os dois, né? Mas então, a beleza, eu acho que em primeiro lugar é essa opção clara. E a beleza, talvez, seja mais uma capacidade de fazer as pessoas reagirem, pensarem, acharem divertido, ficarem curiosas, do que ser exatamente belo, né, no sentido clássico. Agora, para concluir essa resposta, cada vez mais eu acho que é bonito aquele edifício que permite que as pessoas vejam nele aquilo que elas gostariam de ver, independentemente do edifício ser ou não aquilo. Sabe, de conseguir completar o edifício com aquilo que elas gostam. O edifício ser um pouco uma obra aberta, em termos de significado. O que não quer dizer que ele seja indeterminado ou indefinido, seja uma coisa anódina, uma coisa sem sentido. Porque as coisas sem sentido não provocam nenhuma reflexão. Uma coisa cheia de sentidos, capaz
de provocar reflexão, é isso que é bonito, né? Provocar uma reflexão ou provocar uma reação. Reflexão é uma palavra ruim, porque é uma coisa racional. Provocar uma reação, mas até uma reação que as pessoas consigam encaixar nessa reação aquilo que elas gostam. Tem um texto que eu gosto muito, que é do Inácio Solá Morales, em que ele fala, não exatamente disso, mas ele fala dos lugares abandonados da cidade industrial, né? No começo da era pós-industrial, quando as cidades europeias, ele é espanhol, ele está falando de Espanha nos anos 80, começaram a transformar as áreas portuárias, as áreas industriais em outras coisas, né? E aí tinham aquelas imensas construções industriais abandonadas, que são sem dúvida nenhuma bonitas, né? Porque tem uma técnica incrível, grandes vãos com estruturas quase sempre bem feitas, né, inteligentes, apoiadas num saber importante. Mas ele falava uma coisa que eu acho que é mais legal ainda, que ele dizia assim, como elas estão abandonadas, quem vê elas consegue imaginar que elas vão ser aquilo que a pessoa gostaria que elas fossem. Elas estão sem, digamos, função. Até aquela frase, a beleza começa quando cessa a função, é porque também a pessoa começa a ver o que ela quer ver, né, independentemente da função. Lógico que um edifício, quando tem mais especialização, talvez seja mais difícil de... Ninguém vai ver um hospital muito mais do que um hospital, né? Nesse momento, até o hospital é um lugar triste, né? Tem tido coisas muito ruins. É também, às vezes, um lugar de alegria, nascimento, etc. Eu falei hospital porque o hospital é hiper especializado, hiper específico, vai ser sempre, vai ser um hospital, não dá para falar que é outra coisa. Mas existem certos espaços que podem ser mais ou menos o que a gente queira que eles sejam, né? Por exemplo, o vão livre do MASP. Esses são os espaços que mais me interessam no momento. Que até a gente estava discutindo esses dias na FAO, uma aula do professor Guilherme Wisnik, que tratou bastante do conceito do Flávio Mota, que é um crítico de arquitetura já falecido, até não muito tempo, mas já bem velhinho, ele faleceu, e que foi muito importante na FAUSP nos anos 80, 70, 60. Foi o crítico, o teórico que ajudou o Paulo Mendes da Rocha a formular o que pensa, o Artigas o que pensava também, e o Flávio Mota até falando de uma obra do Paulo, da Casa Butantã, mas depois acho que esse conceito ele próprio e muita gente ampliou para até para espaços mais públicos, falava dos espaços sem nome, espaços significativos sem nome, porque eram espaços que não tinham nome a partir da sua função. Não eram escolas, não eram teatro, não eram hospitais, que inclusive são edifícios bastante especializados. Né? Um teatro vai ser sempre, em princípio, é um teatro. O teatro, como é muito amplo, até pode ser adaptado, apesar da curva de visibilidade não ajudar muito. Tem aquela livraria Cultura, no Conjunto Nacional, que preservou a curva de visibilidade do cinema, é divertida. Porque é muito ampla, né? É uma rampa suave, dá para fazer isso. Acho que o arquiteto lá, que esqueci o nome dele, um cara que eu conheço até legal, fez isso e acho que fez muito bem. Né? Não dava para derrubar aquilo, porque era parte da estrutura do prédio. Mas o mais bonito talvez sejam os edifícios que não têm nome, porque são os edifícios ou os espaços dentro das partes dos edifícios que permitem um uso mais diversificado e, ao mesmo tempo, sejam muito determinantes. Alguns usos, não outros. E esses espaços, eu não estou agora querendo falar muito disso, vou deixar essa provocação para as pessoas que se interessarem correrem um pouco atrás dessa ideia, são nomeados pela sua qualidade arquitetônica, pela sua característica arquitetônica. Né? E aí fica claro o exemplo do vão livre do MASP, né, chamado como vão livre, o Salão Caramelo da FAO, a própria Marquise do Ibirapuera, né? É uma marquise, ali já é um pouco um programa, marquise, eu acho que não é um programa, é mais uma tipologia espacial, né? Uma sombra. E existem muitos outros, os pilotis brasileiros muitas vezes têm um pouco esse papel, e eu acho que tem muito a ver com a cultura brasileira, que é muito boa para informalidade, para improviso, para se adaptar com o que tem, e esses espaços, então, no Brasil fazem muito sentido, são muito presentes na arquitetura brasileira. Né? Aí eu acho que liga isso um pouquinho com aquilo que a gente estava dizendo, de que nesses espaços a gente fica mais emocionado, eu pelo menos, porque começo a imaginar junto com, começo a, digamos, imaginar junto com o arquiteto, coisas que são possíveis ali, deixa um pouquinho para a gente. A Rua do Sesc, né? Eu falo muito da Rua do Sesc, Pompeia. Sim. É tão bonito isso. O Sesc,
o SESC Pompeia é demais, né? Porque aquele grande salão de exposição, ele não é só um salão de exposição, é um lugar Exatamente, de convívio, mistura tudo, né? exatamente. E, obviamente, isso tudo que a gente está falando acho que aproxima a arquitetura da cidade ou torna a arquitetura mais urbana, porque é um lugar mais imprevisível. Sim. Acho que uma das características boas da cidade é ela ser imprevisível, no bom e no mau sentido, né? Tomara que mais no bom do que no mal, né? Que a gente não seja pego desprevenido ou de modo imprevisto por coisas ruins, acaba Tomara que acontecendo. a gente consiga E por isso evitar tem os que enfrentar a desastres, né? cidade. Mas a gente não pode ter medo da Ah, cidade, né? Porque essa experiência cheia de imprevistos é muito rica. E a arquitetura, quando tem uma certa imprevisibilidade nesse sentido da indeterminação programática, permitindo que várias coisas ocorram, mas não indeterminação arquitetônica, são espaços muito caracterizados, é uma coisa super isso que eu bonita, ia né? falar, é tão É bonito, horrível né? você entrar num lugar muito, muito prontinho, sabe? Por isso que a decoração, no sentido ruim da palavra, aquela coisa de ficar botando uma biblioteca falsa, sabe? Botando as coisas que criam uma atmosfera, até é importante ter atmosfera, o famoso livro do Peter Zumthor, né, Sim, sim. Atmosferas, mas não de um jeito rasteiro, né? Aham. Isso que eu acho que o rasteiro é aquilo que está tudo meio pronto, meio estático, meio para, não sei como qualificar. Você está me provocando, nós estamos aqui conversando, né? A gente vai pensando coisas que talvez nunca tenha pensado, né? Estou falando um pouco aí da beleza associada a essa abertura. Não é? Quer dizer, isso eu já tenho pensado, mas não é tão fácil de falar. A arquitetura, é dificílimo de falar da arquitetura. Eu falo sempre para os alunos, né? Argumento, partido, qual a diferença? Como é que fala dessa coisa inicial que a gente tem que ser capaz de formular? O primeiro passo que tem que ser dado num projeto? Não sei como é que fala disso. Não é? Estou há 20 anos falando disso e cada hora falo de um jeito. E é bonito isso, né? E é isso que é bonito. É difícil, É, é bonito. Tudo que não está resolvido é bom, de certo modo, né? Nos mantém é alertas, bem bonito. seguindo em frente. É bem bonito. Até, pô, eu acho divertido dar aula, eu gosto de dar aula. Às vezes eu me canso um pouco, eu devo confessar, porque não é fácil, mas eu sempre vou meio triste e volto e fico contente lá. Eu vou meio triste. Mas você passa pelo jardim, na passagem pelo jardim, você passa feliz, pelo menos. Não, aí eu fico feliz, é. Ô, Milton, eu gosto muito dessa ideia desses espaços sem nome, né? E é muito bonito a gente nomear os espaços a partir das nossas experiências. Como que, quando o aluno traz. Eu não sei como que você tá, porque você tá tudo bem? Você quer encerrar, né? Não, eu acho que daqui a pouco a Sim, gente sim, talvez sim. possa Não, com começar a certeza. pensar em encerrar, porque já são 9 e É. pouquinho. Eu digo porque todo mundo deve estar querendo tomar uma cerveja, hoje é Aham, sexta. é. Ah, Eu até tomei já um vinho, normalmente eu devo tomo vinho confessar. aqui durante a conversa. É que hoje eu estou tomando água aqui porque Certo. tá muito seco aqui, enfim. Não, mas eu não tenho nenhum compromisso, eu Tá. estou tranquilo. Eu só acho que Não, também só vou pegar só começa mesmo a o ficar gancho para isso. fazer última coisinha só. Essa coisa dessa experiência dos espaços, quando o aluno traz a experiência dele, é, é, dessa espacialidade e essa experiência diversa, né, por esse número de alunos, enfim, esse aluno, pensando nesse aluno que está chegando, né, é, essa apresentação desses espaços ou dessas experiências feita por vocês para eles, eles reconhecem imediatamente, porque eu tenho uma questão assim muito grande. Eu fui professora de projeto há muitos anos, né? E faz 6 meses que eu fiz um afastamento lá, estava cansada, como diz você. E, e essa é uma questão, era uma questão muito angustiante assim para mim, sabe? Nesse sentido de que como trazer essa experiência que você passa para ele e receber essa experiência dele e eu não sei se isso tem resposta também, entende? E ele Ó, eu tenho a mesma angústia, formalizar isso. a dificu- a dificuldade de organizar talvez a palavra organizar não seja fazer com que o trabalho flua, Sim, né? isso. Porque um orientador, mais do que tudo, está lá para ajudar os estudantes
a experimentarem ou exercitarem a arquitetura, né, o projeto de arquitetura, e quanto mais o trabalho fluir, eu acho que é melhor para todo mundo. Por isso que eu tenho tentado dizer, ó, vamos fazer sem muito Sim. susto, né, sem muito Essa medo, é porque uma. o pior que pode acontecer é a gente volta, Sim. E- faz e volta. Não foi bem por aqui, vai por ali. isso é. Eu falo isso para mim todos os dias, porque às vezes eu fico 3, 4 horas para conseguir organizar um banheiro. E fala, pô, não é possível, né? Tem que fazer logo, depois faz outro, faz outro. Quando você desenha 5, aí é fácil escolher o melhor caminho. O duro é ficar tentando saber o melhor caminho sem experimentar, né? Sem desenhar. Desenho, no caso da arquitetura, é o experimento, né? Eu já falei isso. É. É o que permite, inclusive, evitar o desastre. Acho Se que não é desenhar mesmo. antes, pode comer. Então, eu acho que é É isso. bastante, é muita angústia, né? É muito Mas angustiante. acho que a melhor coisa é compreender que aquilo ali é uma experiência, é um trabalho, né? Que vamos juntos, vamos fazer. Ninguém sabe de antemão, então eu não estou lá para dizer o que tem que ser feito, embora também não tenho dúvida de que a cultura que hoje eu acumulei me torna muito mais proficiente, muito mais capaz de fazer um projeto Sim. do que um estudante, né, que está começando. Mas o engraçado é que o professor, por necessidade, tem que estar pronto para tomar decisões. Né? É engraçado que eu acho que às vezes eu sou muito melhor arquiteto orientando a estudantes a fazer projetos. Pô, esses projetos eu devia fazer eu, né? Estão ficando lindos, do que os que eu faço sozinhos. Sim. Por isso que eu digo, a melhor coisa é não tornar aqueles com quem eu trabalho meus estudantes, mas meus companheiros de conversa e trabalho. Quando sou obrigado a me comunicar, eu sou obrigado a produzir, eu sou obrigado a organizar, o trabalho flui, né? E por isso que eu acho que nesse momento está tão difícil trabalhar, porque é muito mais fácil conversar em torno de uma mesa com papel e lápis na mão de todo mundo do que com mouse e essas coisas, né? Embora eu acho que não é impossível, eu acho que pouco a pouco nós vamos descobrir que tem vantagens. Reunião, por exemplo, eu não quero nunca mais fazer pegando Não trânsito. é? Né? Agora É, eu acho que a gente poderia, para você falar dessa experiência desse ensino remoto aí, de projeto, rapidamente. a gente não conseguiu ainda ensinar muito, né? Eu acho que a gente está aprendendo muito mais do que ensinando. Todo Sim, mundo. sim. Por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente aprendeu é que às vezes o curso de projeto, né, o estúdio de projeto, podia ser menos eficiente, menos produtivo e mais especulativo. Porque nesse momento que a gente está conseguindo fazer lá o nosso grupo de trabalho, sobretudo o grupo professores e todos os seus outros estudantes, não o meu grupo específico, é falar sobre arquitetura. Então tivemos várias aulas por vários professores, né, são 12 professores, já foram 10 aulas, cada um falando um pouco do que gostaria de dizer. E acho que isso foi riquíssimo, muito mais do que todo dia desenvolver os trabalhos. Os trabalhos não aconteceram ainda, estão começando a acontecer e nós estabelecemos que nesse semestre, por conta dessa condição, nós vamos especular muito mais e concluir muito menos do que nos outros do que nos semestres usuais. Acho que isso talvez seja a melhor coisa que aconteceu nessa pandemia, digamos. Não tentar fazer a mesma coisa. E talvez fosse até bom, de vez em quando, ter algumas experiências de projeto muito mais especulativas do que essas que têm que resultar em planta, corte e elevação no final do semestre, em modelo físico, e tudo com estrutura e modulação construtiva e bem desenhada. Acho que seria uma maravilha se fizéssemos tudo junto, mas talvez não dê, né? Talvez melhor jogar conversa fora, Sim, sim, assim, num sim, sentido meio errado de dizer, né? sim. Mas que é uma conversa que não é nada fora, que é o que nós estamos percebendo, né? Que às vezes a gente tinha esquecido um pouco disso, né? A gente tem dois professores do Departamento de História e Crítica junto com a gente, que é o Guilherme Wisnik e a Joana Mello, que Sim, são sim. arquitetos profissionalmente, né? Eles É, fazem projetos. O Guilherme nem tanto, a Joana mais. E lá na FAO, USP, ficam mais ligados à discussão teórica. E está sendo muito bom ter. Mas não são eles que estão fazendo a discussão teórica, somos todos que nós, né? legal. Eles ajudam. Então, eu acho que a gente está aprendendo bastante com essa experiência em termos de ensino de projeto. E, sem dúvida nenhuma, a formação de 5 anos de um arquiteto é apenas o ensinar a aprender.
que eu acho que a FAUSP sempre soube fazer relativamente bem, porque esse curso amplo, que tem a tradição de dizer, que eu acho muito correto dizer que a arquitetura não é brincadeira, ou seja, estou falando de um jeito ruim, mas é uma atividade política, é uma atividade que afeta muito a sociedade, bem ou mal, que a gente tem que ter consciência disso, que não é só a prestação de serviço, né, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a consciência de que a gente faz isso com os outros, né? Com aquele que gasta, que põe o dinheiro e que espera, às vezes, retorno do dinheiro. Isso, às vezes, a gente esquece lá. E é muito ruim, né? A arquitetura é interessantíssima, inclusive, por isso, né? Entender a lógica do investidor, entender a Sim, lógica do regulador, o cara que está licenciando ou não. Patrimônio histórico, por exemplo, é uma coisa muito delicada, né? Às vezes você fala, puxa, mas vai deixar de fazer uma coisa tão boa para preservar? Vai, tem que é uma questão de prioridade, né? Nesse caso, não dá para abrir mão. sim, E às vezes a gente não entende muito o lado do cara que está ali defendendo o patrimônio, né? Querendo sim. construir alguma coisa. Às vezes tem que abandonar um projeto porque pode atrapalhar. Sei lá, não sei se eu estou conseguindo Sim. esclarecer de que às vezes a universidade fica um pouco longe de algumas lógicas que não são as mais comuns num projeto de arquitetura. E às vezes elas têm que ser Sim. dominantes. Inclusive essa de remunerar o dinheiro. O investidor não vai rasgar dinheiro, né? A gente, quando põe dinheiro no banco e está sobrando um pouquinho, infelizmente, não é muito frequente isso para mim, mas vai escolher lá uma aplicação, você sempre fica olhando qual que deu a melhor resultado nos últimos 12 meses. Você nunca fica perguntando, será que botaram em habitação social esse dinheiro? Será que botaram... é, quais são os ativos desse fundo? Quando é o seu dinheiro, você quer ver o quanto ele rendeu, né? Uhum. Na verdade, a gente tem que aprender aí como investidor a botar dinheiro num fundo de impacto, como chamo, né, que é um fundo que, Sim. em vez de só pagar bem o dinheiro, faz coisas boas, e como arquiteto saber que o dinheiro tem que ser remunerado. Ai, Milton, foi ótimo, viu, conversar com você. Obrigada. Para mim foi um prazer também. Espero que eu vi que algumas pessoas estão fazendo Não, algumas observações muito eu acertadas. não. Teve alguém que falou arquitetura resiliente, sem A dúvida. gente podia dar Cada uma vez mais a olhada, deixa eu ver se eu arquitetura consigo achar. Eu tem que ser resiliente, não no sentido mais comum agora de resistir a tempestades e enchentes e voltar a viver depois disso, mas de viver sempre, de se transformar. Eu não falei ainda, mas a gente faz coisas que vão durar 50 anos. E o que seremos daqui a 50 anos? Né? O que estamos fazendo agora tem que ser bom daqui a 50 anos. Acho que esse é talvez o melhor, melhor leitura, a melhor compreensão da resiliência. Uma coisa que a gente faz agora é que daqui a 50 anos vai tá estar aí. servindo bem. Por isso que o espaço sem nome é um pouco uma chave, né? Sim. Porque a gente vai ter cuidado daquilo que importa cuidar, que é. Eu não falei disso, talvez a gente pudesse terminar com isso, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar em arquitetura aquilo que não muda, porque ela vai ficar por muito tempo aí e a gente está mudando muito rápido, mas não é tudo que muda. E na arquitetura, seguramente, tem coisas que não mudam, que é o que importa agora. Para esclarecer um pouco melhor, até hoje a gente lê Shakespeare, por exemplo, ou vários autores clássicos, né, que falam de coisas que continuam aí, o amor, né, a família no melhor sentido, né, a influência paternal e maternal, até coisas que também são importantes resolver, que é ciúme, inveja, traição, Sim. tudo isso. As paixões humanas não mudam. Na arquitetura existem coisas que não mudam, né? Se é mais reservado, vai ser sempre mais reservado, e talvez seja sempre bom. Se é mais extrovertido, transitivo, também vai ser talvez bom, depende do caso. Como é que olha para os vizinhos ou para a topografia, se os vizinhos não são definitivos, que vizinhos serão esses, mas já saber que tem que ter uma relação, digamos, positiva ou simpática com o que está do lado. Qualquer projeto só será bom projeto se tornar o lugar onde ele se implanta melhor, né? Não pode ser um projeto bom em si e que piora o lugar onde se implanta. Essas coisas são para sempre. Isso independe se hoje a gente usa ar-condicionado ou não usa, ou se a gente tem aquilo como lugar de trabalho, daqui a pouco talvez seja lugar de moradia. Provavelmente nós vamos converter vários prédios que eram trabalho em Sim. habitação nos próximos anos, por causa da pandemia, né? Sim. Vai diminuir, acho que, a demanda por espaços de trabalho. Ou talvez a gente faça espaços híbridos, né? Que sejam trabalho
Não sei se o MMBB, que é o escritório, hoje são mais ou menos 8, 10 pessoas, vão ter 8, 10 quartinhos. E nós vamos ver em comunidade. Não sei se chegaremos, ou vamos fazer um prédio que cada um tem o seu apartamento e a gente se encontra um Seria salãozinho caramelo para divertido. trabalhar. Você sabe que eu moro Mas você sei sabe que lá. eu moro no galpão, que é o meu escritório, a minha casa e é a escola agora, né? A gente Então, você já a está no gente abre o futuro. portão assim e tinha curso, no dia seguinte fecha o portão, coloca tudo no lugar, é escritório e eu moro e minha filha. Mas eu acho que a tendência é um pouco essa mistura, né? Esse hibridismo de, às vezes, ao mesmo tempo, às vezes em tempos largos, separado em tempos largos, sei lá, 6 meses é escritório, depois vira 2 anos casa, depois volta a ser escritório, às vezes de noite casa, de dia escritório, ou às vezes casa e escritório tudo junto. E, portanto, acho que o que a gente deve pensar não é se vai ser escritório ou casa, mas se a janela é bonita, se ela olha bem à vista, se o sol não entra em demasia, essas coisas não mudam, não vão mudar nunca, né? Então, isso que eu estava dizendo, é um pouco tudo espaço sem nome, né? Nomeado pelo tipo de luz, pelo tipo de extroversão ou reserva e assim por É diante. bonito isso, é muito bonito. Ô Milton, o Andrezinho mandou um beijo para você e para Carol, o Andrezinho de Prudente, ele que me colocou em contato com Fala para ele você. que eu mando um beijo para ele também. Disse que não pode vir aqui porque o restaurante abriu, a gente já está em flexibilização aqui em Prudente. Enfim, mandou um super beijo para vocês. Bom, ele é um querido amigo da Carol e agora meu também, já há uns 10 anos, desde que eu casei com a Aham, Carol. E é um grande é, artista, tem desenhos tem. lindos. A arquitetura do Andrezinho eu não conheço tão bem, mas eu sei de algumas coisas lindas, mas ele tem desenhos Ele está incríveis. pintando bastante aqui em Prudente, ele sempre posta, coloca, enfim. E mandou um super beijo para vocês. Milton, muito obrigada, viu? Nossa, muito obrigada, foi muito bom. Foi ótimo te ouvir. Eu estava muito nervosa, viu, Milton? Eu estava muito nervosa. Eu mandei uma mensagem para o Oreste, eu falei, Oreste, o Milton é muito bravo, eu estou nervosa. Não, eu não sou bravo, não. Eu falei para ele, eu estou muito nervosa. O Oreste deu risada. Ele falou, imagina, ele é educadíssimo, você vai adorar, ele é inteligentíssimo, enfim. Muito obrigada, viu, Milton? Obrigada por esse Obrigado aceite. pelo convite, pela gentileza, pela conversa. Você também fez perguntas super inteligentes, me provocou, nos refletimos Sim, juntos, sim. né? E, apesar da pandemia, a gente consegue fazer isso hoje em dia, né? Ah, Que que bom. bom. Gente, obrigada, viu, por estarem aí. Teve gente que perguntou aqui se a live fica lá no nosso IGVT, tá? Quem quiser assistir, ela não apaga em 24 horas, não. E Milton, quando tudo isso acabar, eu quero que você venha aqui passear, dar um curso de projeto, passar uns dias aqui no Vamos galpão, a combinar. gente Só combina. se eu for comer no restaurante do Andrezinho. Como é Ah, que ele chama o mesmo? Esqueci. Taquino. O Taquino, né? Não Isso. vamos fazer propaganda, não. Taquino, a gente vai lá no restaurante do Andrezinho, com certeza. Um grande abraço, viu, Milton? Muito obrigada, tá bom? Abraço para você, beijo e abraço a Tá bom, todos. até mais. Muito obrigado pela paciência. Imagina, eu que Tchau. agradeço. Tchau, gente. Obrigada, viu?